Olá, amigos! Estamos aqui de retorno com grata satisfação e o nosso intuito nesse bloco novo no canal Lições de Amor é compulsar o Novo Testamento, em especial Atos dos Apóstolos, com o intuito de acompanhar os estudos da obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que paralelamente estamos conduzindo. Nós escolhemos por varrer as páginas e linhas do Novo Testamento e começar com Atos dos Apóstolos, devido à importância, sublimidade dessas páginas evangélicas e a relação direta com os ensinamentos que vamos depreender da própria obra Paulo e Estevão. Atos dos Apóstolos faz parte do Evangelho de Lucas, embora os estudiosos, teólogos, só tenham comentado e concluído com respeito a essa tese mais provável de que Lucas foi de fato o autor deste livro, é algo recente. É interessante também porque os Atos dos Apóstolos nem sempre estiveram nas primeiras versões emitidas pela Bíblia, o que significa que por boa parte do clero da igreja isso só foi aceito anos mais tarde. Atos dos Apóstolos fala sobre a presença, a influência, o poder do Espírito Santo sobre todos os seus apóstolos. E, embora leve esse nome, nós não vamos ver com muitos detalhes, com muita abrangência, especificidade, exatamente todos os apóstolos, mas notadamente Paulo e Pedro, e com algumas passagens mais sutis, mais superficiais, também a história de João e outros. Enfim, esperamos que gostem. Nós escolhemos como abordagem didática, neste bloco, dividir os trechos da própria Bíblia, fazer uma leitura inicial e em seguida tecer despretensiosos comentários. Acreditamos que esta solução seja a mais sensata, a mais coerente e a que mais auxilie para fins de compreensão da mensagem, que é o nosso principal e único objetivo, na verdade, com essas despretensiosas ilações. Dito isso, vamos começar. Atos dos Apóstolos, prólogo. Fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera, sob a ação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A Bíblia de Jerusalém, ela tem uma particularidade que ela tece alguns comentários atinentes ao texto bíblico, e antes de começar com as considerações, eu vou também fazer a leitura. A primeira consideração que a Bíblia faz é que Atos dos Apóstolos e o primeiro relato a que o autor se refere é justamente o Evangelho de Lucas. Então isso significa que o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, na verdade, é um compêndio, é um conjunto de uma mesma obra. A segunda observação vem depois da leitura de que, depois do messianato do Cristo e que ele foi o ressurrecto, antes dele reaparecer aos seus discípulos, ele deu instruções aos apóstolos que escolheram sob a ação do Espírito Santo. E a Bíblia de Jerusalém fala que essa ação do Espírito Santo é acentuada nos inícios da missão dos apóstolos, como nos próprios ministérios de Jesus.
Nós sabemos que Jesus, não obstante a sua natureza superior, e também por esse motivo, precisou se preparar durante algumas centenas de anos para a sua missão aqui na Terra, para encarnar e apregoar todo o seu evangelho de amor. Sabemos também que ele não veio sozinho, que houve uma reunião anterior com os seus ministros, os seus anjos e os espíritos de luz que o acompanharam nessa missão. E sabemos que esta é possivelmente a alusão que o texto bíblico faz em relação à ação do Espírito Santo. Quando Lucas, nesse Evangelho dos Atos dos Apóstolos, faz referência às instruções que Jesus deu aos apóstolos antes da sua paixão, pensamos que provavelmente ele está fazendo referência ao sermão do cenáculo, na última ceia, quando ele reúne os seus apóstolos e, através de uma linguagem bastante direta, bastante íntima, ele dá a entender no seu discurso e deixa um mandamento. Mais um mandamento eu vos dou: amai-vos como eu vos amei. E naquele discurso ele tenta preparar espiritualmente, emocionalmente, psiquicamente os seus apóstolos em relação ao desdobrar dos próximos dias, principalmente em relação ao próprio Judas, que Jesus, na sua sapiência, já sabia o que esperar, né? Já sabia dos planos recônditos ali no mundo íntimo de Judas. Então, este dia em que ele reúne os seus apóstolos para dar suas instruções, com certeza é naquele momento que começa toda a influência mais contundente do Espírito Santo, que iria fomentar, iria alimentar espiritualmente os seus discípulos para dar continuidade à tarefa, mesmo após a paixão e ressurreição do Cristo, né? É engraçado, na verdade é bonito, porque o discurso de Jesus em relação ao seu amor, autonomia, do empoderamento do ser humano para que pudesse seguir o seu próprio caminho, ele está presente em todos os lances, principalmente nesses momentos críticos, nesses momentos ápice do seu messianato, né, do messianato crístico. Então Jesus nunca se colocou como bengala, pelo contrário, ele sempre manteve um discurso libertador para que os seus apóstolos sempre se sentissem encorajados a levar à frente a divulgação da mensagem, não obstante não estivessem mais com o seu mestre ali entre eles, né? Mas é inevitável que eles passassem por esses momentos de vacilações, e Jesus, sabendo de tudo isso, quis, através desses discursos, reiteradamente encorajá-los a essa missão importante. Outra observação interessante que a Bíblia de Jerusalém faz é que Jesus, durante o tempo em que ele esteve junto com os apóstolos, sempre falou no reino de Deus, né? Principalmente no seu discurso parabólico. O reino de Deus é semelhante a um rei que vai comemorar as bodas do seu filho, né, o festim de núpcias, e pede aos seus servos que vão chamar os convidados, né? O reino dos céus é semelhante a um semeador que lança as sementes na terra e parte das sementes cai entre sarças e espinheiros, parte em pedregulhos, parte na terra fértil. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Enfim, então Jesus sempre alude a essa construção do ser interior. O discurso dele sempre é pautado para a psicologia profunda, né? Como Joana de Ângeles vai dizer no seu livro Jesus e a Atualidade, quando ela se refere à psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Então, ela sempre se voltava para o eu interior, para o self, para o superconsciente, para o espírito, né? Jesus sempre se voltava para o espírito. Ele via
o que os olhos humanos via pessoas, Jesus sempre enxergava o ser espiritual em ascensão. Então, como ele sempre falava, como ele sempre tinha um discurso concernente ao reino dos céus, após, né, a sua ressurreição e nos Atos dos Apóstolos, o que Lucas quer deixar bem claro é que o reino de Deus continuará sendo o grande tema de pregação dos seus próprios discípulos, né? Dos apóstolos mesmo após a ressurreição do Mestre. Por quê? Porque a construção do reino dos céus dentro de nós, e essa é uma construção da espiritualidade do Espírito Santo com o nosso contributo, com o nosso esforço, com o nosso testemunho, é a função máxima, é a missão de todo e qualquer ser encarnado, né? De todo e qualquer ser espiritual. Então a Bíblia de Jerusalém é sempre dando, né, essas interpretações muito ricas, falando que o reino dos céus sempre foi a base da pregação de Jesus, então não podia deixar de ser os Atos dos Apóstolos diferente disso. Uma outra observação interessante é que quando Lucas, nos Atos dos Apóstolos, fala que Jesus exortou os seus discípulos que não se afastassem de Jerusalém, aí na Bíblia de Jerusalém há um comentário dizendo o seguinte: para Lucas, Jerusalém é o centro predestinado da obra de salvação, o ponto final da missão terrestre de Jesus e o ponto de partida da missão universal dos apóstolos. E de fato, né? Jerusalém é o berço sagrado do monoteísmo e foi a terra escolhida para que as sementes, né, para que o germe dos ensinamentos de Deus pudessem frutificar, agora sendo regados pelos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de amor que ele propagou com tanta beleza, né, com tanto carinho, com tanta ternura pela humanidade inteira. Então, realmente foi o grande ponto de partida. Nós sabemos pela reportagem dos próprios apóstolos, pela obra Paulo e Estevão, que não pôde se ficar no reduto de Jerusalém. Primeiro porque houve muitas forças em contrário, né? O próprio farisaísmo tentou abafar, perseguir e matar o cristianismo. Graças a Deus e graças a essa grande missão dos apóstolos e graças ao aporte do Espírito Santo, ou seja, dos espíritos superiores que sempre envolveram essa psicosfera do cristianismo redivivo, do cristianismo primevo dos primeiros tempos, não conseguiu abafar, não conseguiu extirpar, né? Mas bem que tentou. Mas Jesus elegeu, sim, né, Jerusalém como berço. E na verdade, quando pensamos, quando Jesus exorta que os seus apóstolos não se afastem de Jerusalém, não é na realidade uma afeição, né, extrapolando, exagerada pelo lugar geográfico, mas pela ideia, pela psicosfera, por tudo que Jerusalém representava, né, em termos de messianato, em termos de paixão, em termos de tudo que eles viveram. Não é que Jesus estivesse afeiçoado em demasia, né, numa roupa apaixonada pela terra de Jerusalém, mas é porque Jerusalém representava, sintetizava, materializava os planos que Jesus tinha para com a difusão da sua mensagem para a humanidade inteira. O que o apóstolo Paulo consegue difundir com maestria, né, nas suas andanças. E o último comentário da Bíblia de Jerusalém com respeito ao que se fala aqui no prólogo é que Jesus exortou, né, aos seus apóstolos que aguardassem a promessa do Pai. Disse ele: a qual ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
né? E quando nós vamos chegar nesse ponto, mas quando nós lembramos da mensagem de Pentecostes, falando que o Espírito Santo desceu, né, e recaiu sobre a cabeça de todos os seus discípulos, então nós nos lembramos exatamente disso. Jesus nunca reforçou nem instituiu ritos, né, padrões, procedimentos, dogmas, e o batismo também não esteve entre eles, né? Embora tivesse havido o batismo por parte de seus discípulos, com mudança de nome, a partir da conversão cristã, mas Jesus não instituiu isso como necessário, né? E o que a Bíblia de Jerusalém diz com respeito a isso é: o batismo no Espírito, né, ele já foi anunciado por João Batista e prometido por Jesus quando foi inaugurado a efusão de Pentecostes, o que nós acabamos de falar. Então, na verdade, o batismo aqui não é exatamente uma liturgia, né, um procedimento, um rito necessário para que a partir daquele momento, não, definitivamente a partir de agora, tal pessoa é declarado um cristão. Mas é um simbolismo, né, que implica que a partir daquele momento é como se os discípulos passassem a ser médiuns legítimos da lei divina, de uma forma igualmente simbólica, né, que a gente está falando aqui. E aí ele continua falando: a seguir, segundo o mandato do Cristo, os apóstolos continuarão a administrar o batismo com água, como um rito de iniciação ao reino messiânico, mas conferindo em nome de Jesus. Então, por uma questão simbólica, né, para representar, como a gente tem outros símbolos e ritos na nossa vida material, né? O casamento é um rito, a formatura, né? Enfim, todos esses símbolos que a gente utiliza, que na verdade nós vamos construindo o nosso conhecimento ao longo dos anos numa carreira acadêmica. Então, quando nós terminamos, nós já somos, né, licenciados ou bacharel, no caso, né, a depender da formação acadêmica. Não é a colação de grau que nos confere, num passe de mágica, num milagre, esse título. A mesma coisa o batismo. Aquele que já se afeiçoou, que se identificou com a mensagem cristã e que busca seguir e segue os ensinamentos do Cristo, já pode se considerar um cristão. Não é o batismo que vai conferir isso num ato mágico. Então era justamente esse cuidado, essa sutileza que Jesus queria demonstrar. Por isso a não instituição dos dogmas. Mas o fato dos seus discípulos praticarem o batismo não era em si condenável, contanto que intimamente eles tivessem essa ideia bem clara. Não, isso daqui é apenas um simbolismo que registra que a partir de agora eu tenho uma mudança de conduta, mas efetivamente o que vai definir a minha nova vida é a minha nova conduta, os meus novos pensamentos e o meu desejo de seguir o certo. E aí a Bíblia de Jerusalém continua dizendo: por isso, pela fé na obra realizada por Cristo, o batismo terá doravante o poder eficaz de perdoar os pecados e conceder o Espírito Santo. Aqui, mais uma vez, a nossa ressalva, né? Lógico, isso daqui é um simbolismo. Então não significa que no batismo, porque no processo do batismo, né, nessa liturgia, a partir daquele momento, morre-se o homem velho e nasce um homem novo, né? Como se você estivesse nascendo da água. Toda a sua vida pregressa não pode ser apagada de uma forma milagreira. Então é lógico que você vai continuar com o seu passado e a necessidade de reparação existe. Mas a partir daquele momento você se compromete emocionalmente, psiquicamente, a fazer diferente. É como no caso quando os fariseus e os escribas levaram a mulher adúltera para Jesus. Mestre, a lei nos manda apedrejar essa mulher em praça pública. Vós, porém, o que dizeis? Então, eles tentando tentar Jesus. E
Jesus faz, né, toda a sua abordagem e ao final, mulher, onde estão os homens que julgaram? Não a condenaram? E ela diz, não, Senhor, não me condenaram, foram embora. E Jesus diz, então eu também não condeno. Vai e não tornes a pecar. Então o discurso de Jesus não era simplesmente a partir desse momento você não é mais uma mulher adúltera. Não, você está com o seu passado. Você sabe o que te fez malograr. Você sabe o que você fez de certo e o que você fez de errado. Então, a partir de agora, é assumir a responsabilidade pelo que você já fez, mudar de conduta para fazer diferente, para não ter que assumir novas responsabilidades. Então isso é o vai, não tornes a pecar. Então o batismo é essa conscientização de que a gente sabe o que a gente fez até agora e a partir de agora a gente quer fazer diferente. Mas não é simplesmente apagar com a borracha mágica tudo de errado que a gente fez. Assim como a gente também não apaga os atos bons que nós fizemos. Então tem que ter sensatez para analisar. De outro lado, vê-se aparecer, em conexão com esse batismo cristão com água, outro rito de imposição das mãos, destinado a uma comunicação visível e carismática do Espírito, análoga a Pentecostes, rito que está na origem do sacramento da confirmação. Ao lado destes sacramentos cristãos, o batismo de João continuou a ser praticado durante certo tempo por alguns fiéis insuficientemente instruídos. Então a Bíblia aqui deixa bem claro que o batismo não foi algo apregoado pelo Cristo, que os seus discípulos seguiram essa prática por algum tempo, mas que a partir de um determinado momento aquilo acabou se perdendo, porque já não era mais necessário fazer uso disso. Vamos nos lembrar que quando irrompeu a doutrina espírita, né, nos seus primórdios, nas suas primeiras revelações, houve um fenômeno por trás, né, que antecedeu a divulgação da mensagem espírita, da filosofia espírita, e que esses fenômenos mediúnicos, assim como foi o próprio Pentecostes, foi necessário para mostrar que a mensagem que viria depois não era a mensagem de um homem, mas era a mensagem dos Espíritos, que aquela seria a doutrina dos Espíritos, assim como a mensagem de que os apóstolos são portadores é a mensagem do Espírito Santo, né? Nessa figura que concentra esses ensinamentos da espiritualidade superior. Então, Atos dos Apóstolos está diretamente relacionado com o Espiritismo, no sentido de uma revelação de entidades que querem se comunicar através dos discípulos do Cristo. Tem tudo a ver com a revelação divina através dos seus apóstolos e conversa com a obra que nós estamos estudando, Paulo Estevão pelo Espírito Emmanuel. Então, meus amigos, essas foram as nossas descoloridas ilações e discussões com respeito ao prólogo, apenas o prólogo de Atos dos Apóstolos. Esperamos que nos próximos vídeos nós possamos discorrer com mais tranquilidade, com mais lucidez, dignificando, né, a mensagem que nós estamos aqui nos propondo a discutir. Até a próxima, se Deus quiser.